Então, vamos lá. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre nomenclatura cirúrgica, terminologias usadas na prática médica, no dia a dia. Mais uma vez, lembro para vocês que nossa disciplina é eminentemente cirúrgica, mas a intenção é formar o médico generalista. Então, são terminologias usadas na prática médica, não exclusivamente na prática cirúrgica. No final da nossa aula, o que eu preciso de vocês? Que vocês aprendam a correlacionar os termos utilizados na prática com os procedimentos cirúrgicos empregados. Normalmente, as palavras variam do latim. E a gente vai ter uma raiz, essa raiz indica a estrutura. Então, gastro, estômago, lienal, baço, também pode ser conhecido como espleno, e o sufixo indica a intervenção cirúrgica. Então, ectomia, retirada, gastrectomia, retirada do estômago. O que, às vezes, confunde um pouco, que epônimo, isso é o quê? O nome de uma técnica ou o nome de uma estrutura anatômica é utilizada pelo idealizador desta manobra ou pelo quem descobriu ou descreveu pela primeira vez essa estrutura. Então, a gente tem trompa de Falópio, trompa de Eustáquio, tá? Ligamento de Gruber, e técnicas cirúrgicas nós temos muitas. Na anatomia, existe uma tendência natural dos epônimos serem abandonados. Isso ainda não aconteceu na clínica cirúrgica. Então, a gente descreve muitas técnicas com o nome de quem idealizou essas técnicas. Mas há uma tendência natural e mundial disso ser abandonado também. Então, vamos lá. Vamos começar a falar alguma coisa sobre a raiz e as estruturas. Então, ânus é mais conhecido do derivado grego proctos. Então, proctologia é o estudo do canal anal ou o estudo do ânus. Articulação, artro. Bexiga, cisto ou véxico. Tá? Cabeça, caput. Cartilagem, condro. Coração, cárdia. Dedo, dáctilo. E assim nós temos várias raízes que representam os órgãos. Mas algumas, como músculo, mio, nariz, rino, pálpebra, bléfaro, rim, néfro, testículo, órquido. Então, temos várias raízes com denominações específicas para cada estrutura. Vesícula biliar, colecisto, quer dizer, o cole, que vem de bile, cisto, porque é uma cavidade fechada, cisca, com líquido dentro. Então, colecisto. Vamos, assim, por diversas estruturas, algumas bem conhecidas como pulmão, pneumo, olho, ófaro. E agora sim nós vamos falar sobre o sufixo. Lógico que a raiz, a maioria a gente tem conhecimento. O sufixo, a gente vai precisar aprender ele e se habituar com essa terminologia. Tá? Depois, agora, inicialmente, a gente está dando uma introdução e eu estou falando para vocês começarem a assimilar esses nomes. Depois, nós vamos falar e mostrar vários desenhos e esquemas cirúrgicos falando e descrevendo cada terminologia dessa. Então, punção sem tese. O que é isso? O paciente faz uma pneumonia, ele faz um líquido ali no espaço pleural e eu necessito
analisar esse líquido. Então, eu tenho que tirar esse líquido da cavidade pleural. Então, eu introduzo uma agulha pelo tórax, punciono esse tórax e aspiro esse líquido. Isso se chama, como eu estou no espaço pleural, eu chamo de pleurocentese. Como também a pleura está na cavidade torácica, eu posso chamar de tóraco-centese. Tomia, corte. Então, fiz uma incisão, um corte na pele. Dermatô, que é de pele, que é a raiz. Tomia. Fiz um corte no estômago, raiz. Gastrotomia, o corte. Gastrotomia. Abrir a cavidade abdominal. A cavidade abdominal, por uso, a gente usa a terminologia raiz laparum. Mas laparum significa flanco. O certo seria cavidade celomática, ou célium, e a gente chamaria de celiotomia, mas por convenção, por uso, a abertura da cavidade abdominal, nós chamamos de laparotomia. Moldar, plastia, e nós já falamos, nariz, a raiz é rino. Fazer uma plástica no nariz, rinoplastia. Fixação, pexia. Lavagem, clise, imobilização, dese, e assim a gente vai por várias terminologias. Professor, Oi? no caso, se o fluxo de acesso da cavidade abdominal é láparos, né? Por que quando está falando, por exemplo, de uma drenagem de um líquido acístico, é paracentese? Eu vou mostrar aqui na frente. Também posso chamar de laparocentese. Também tanto faz. Os dois nomes são corretos. Tá? Os dois nomes são corretos. Visualização. Eu vou mostrar já no finalzinho, eu vou mostrar várias fotos com isso. Visualização, escopia ou oscopia. Exemplo, introduz um aparelho pelo ânus para olhar o cólon. Colonoscopia. Introduz um aparelho para olhar o esôfago, esofagostomia. Para olhar o estômago, gastroscopia, e assim vai. Extirpação de um órgão, ectomia. Então, extirpei o estômago, gastrectomia. Extirpei o rim, nefrectomia. Útero, ístero, tirei o útero, histerectomia. Desenhar, grafia. Então, eu faço um exame contrastado para visualizar se uma artéria tem uma obstrução ou se tem algum tipo de lesão. Ou seja, eu desenho essa artéria. Pode ser uma arteriografia ou pode ser um vaso específico. Exemplo, a coronária que vasculariza o coração, para saber se esse paciente tem doença coronariana. Eu chamo de coronariografia. Professor, Oi. extirpar é o quê? Extirpar é arrancar, ressecar. Então, ectomia, eu tiro o estômago fora. Gastrectomia, eu tiro o rim, extirpo o rim do corpo. Nefrectomia. Então, extirpação é a retirada de um órgão, seja ela total ou parcial. Mais algumas aqui, ó. Punção do pericárdio, pericardiocentese, tá? Do abdômen, peritôniocentese ou laparocentese, ou paracentese, também é conhecido. Sutura, rafia, é um dos tempos fundamentais da cirurgia. Suturei, o cara fez uma lesão da aorta, eu fui lá de 2 pontos na aorta, a ortorrafia. Mais uma vez, olha lá, extirpação, ressecção. Essa terminação agora chamada istomia. Istomia é a comunicação de um órgão oco, seja ele para outro órgão oco ou exteriorizado pela cavidade, chamado de istomia. Então, por exemplo, eu pego o cólon e, por algum motivo, eu tenho que botar o cólon na cavidade abdominal, ele vai evacuar por uma bolsinha na parede abdominal. Colostomia. Eu posso fazer uma cirurgia e comunicar o estômago com o jejum.
gastrojejunostomia, quer dizer, istomia significa uma nova abertura. Grosseiramente, para vocês gravarem bem, uma nova boca. Imobilização 10, e assim nós temos várias. Vamos mostrar agora, acho que é melhor. Vamos começar a mostrar algumas figuras. Deixa eu ver esse slide que eu pulei, apresentação, gase. Ah, não, isso é só para dizer, tá bom. Então, aqui, ó, abertura da cavidade abdominal. Olha lá, parede aberta. Oi? O senhor pode voltar um segundinho só nesse slide que o senhor passou mais rápido? Por favor. Obrigado. É só porque eu estou salvando eles aqui já para poder estudar hoje à tarde. Aí não, já tem rápido, lá no AVA de vocês. Ah, já está no AVA, eu não sabia, obrigado. Os slides, todos os slides já são lançados no AVA uma semana da aula de vocês. Só vocês acessarem o AVA. E amanhã essa aula já está pronta lá no YouTube para vocês. Tá? E sempre existe uma pré-aula, onde a gente fala dos tempos principais. Então, por exemplo, hoje já vou colocar a pré-aula da semana que vem e os slides da semana que vem. Ok? Então, aqui mostrando uma cavidade aberta. Ó. Então, o corte, a abertura, laparotomia. Então, acessei a cavidade abdominal. Se for no tórax, toracotomia. Então, tomia é o corte, é a abertura. Aqui mostrando um estômago. Tá? Terminação, a raiz gastro. Aqui, estou fazendo uma incisão sobre o estômago. Gastrotomia. Então, tomia é só abertura. Então, fiz uma incisão, abri o estômago, gastrotomia. Aqui mostrando uma ressecção parcial do estômago. Eu estou tirando parte do corpo e parte do antro. Então, eu chamo isso de gastrectomia. Gastro, a raiz. Ectomia, a extirpação do órgão. Como eu retirei parte do estômago, eu chamo de gastrectomia parcial. E aqui, ó, eu fiz uma anastomose. Olha, eu seccionei o estômago e seccionei o canal pilórico. Olha só. E aqui está o duodeno. E eu fiz uma anastomose entre o estômago e o duodeno. Olha aqui está melhor para a gente enxergar. Ó, uma anastomose, eu tirei essa parte e fiz uma anastomose entre o coto do estômago, ou seja, a parte residual do meu estômago, com o duodeno. Eu posso chamar isso de estômago duodenostomia. É sempre obedecendo a anatomia. Eu não posso chamar de duodeno estômago-estomia, porque a comida não faz a marcha ré. Então, a ordem anatômica é obedecida. Estômago duodenostomia. Ou, também muito utilizada, estômago duodeno anastomose. Então, hoje, estomia e anastomose é a junção da luz de dois órgãos ocos. Aqui mostrando ó, a retirada total do estômago. Vocês veem que o estômago totalmente retirado. Ó. Grande curvatura, pequena curvatura, incisura angular, canal pilórico. Então, eu chamo de gastrectomia. Agora, como eu já tirei todo, não é mais parcial. Gastrectomia total. Essa cirurgia faz parte das cirurgias redutoras do estômago, as plastias gástricas. Essa cirurgia a gente não chama de gastroplastia, porque eu não estou moldando o estômago. Eu estou ressecando uma parte do estômago. E isso chama de gastrectomia, tá? Vertical, porque eu estou seccionando verticalmente o estômago. Então, vocês lembram, vamos falar o primeiro epônimo, ângulo de Riss, que é o ângulo formado pelo esôfago
e o fundo gástrico. Eu chamo isso de ângulo de Rice. A partir daqui, eu faço uma linha reta, secciono o estômago e preservo o antro. Então, essa é uma cirurgia redutora do estômago, aonde é uma cirurgia restritiva. O paciente perde peso porque ele não consegue se alimentar muito, porque o estômago dele tunelizou. Então, na verdade, se vocês pensarem no desenho, é como se o esôfago crescesse. E o estômago passa a ser apenas o antro, que é a última porção do estômago. E eu vou ressecar toda essa grande curvatura do estômago. Então, eu chamo de gastrectomia vertical. Ou, lembra do epônimo? Cirurgia de sleeve, porque quem desenvolveu essa técnica foi o sleeve. Aqui eu estou mostrando uma nova cirurgia, um novo procedimento cirúrgico, que é utilizado em pacientes, por exemplo, que não conseguem deglutir. Então, por algum motivo, pode ser um bebezinho que nasceu com uma doença do refluxo importante e não consegue mamar. Pode ser um paciente que teve um acidente vascular encefálico, tem um déficit neurológico importante e perdeu a função motora da deglutição. Pode ser um paciente que teve um tumor de laringe e eu tive que fazer uma laringectomia com ressecção desse esôfago. E o paciente, por algum motivo, ele não pode mais se alimentar por via oral. Então, o que a gente faz? Coloca uma sonda e comunica o estômago, olha aqui a luz do estômago, com o meio externo. Essa comunicação chama istomia. Comuniquei o estômago com o meio externo, gastrostomia. Então, essa terminação, ostomia ou istomia, significa uma nova abertura, seja para drenagem, seja, como no caso do estômago, para alimentação. Aqui mostrando uma outra cirurgia para obesidade mórbida. Essa se chama gastroplastia. Lembra? Eu mostrei uma antes, que ela se chamava gastrectomia vertical, porque eu retirava o estômago. Essa cirurgia, eu secciono uma parte do estômago. Olha só, vocês lembram que o estômago a gente divide em fundo, corpo e antro, basicamente. Então, eu vou seccionar o fundo gástrico e deixo o meu estômago apenas com fundo. Porém, eu não resseco a parte distal do estômago, ela continua. Então, eu não posso chamar de gastrectomia parcial, porque é ectomia extirpação. Eu não estou extirpando, eu estou moldando. Eu transformei esse estômago em um estômago diferente. Então, nós vamos chamar de gastroplastia. Então, é uma cirurgia restritiva. Olha só, ele comia, todo o estômago dele aqui ficava cheio. Agora ele se alimenta, olha só, o estômago dele que vai encher. Então, essa é uma cirurgia restritiva. Ele restringe a alimentação. Já vou falar com você, Cristi. Porém, além da cirurgia restritiva, ele faz uma cirurgia que diminui a absorção. Então, essa é uma cirurgia restritiva e desabsortiva. Olha o que ele fez. Ele pegou o jejum, secciona o jejum e anastomosou essa porção distal do jejum, ou às vezes até o ilho, no estômago. Então, quando ele se alimenta, o alimento vem para o esôfago, cai no estômago e vai cair lá no jejum ou mesmo no ilho distal, depende da proposta do cirurgião. Enquanto o suco gástrico vem por aqui, aqui está o duodeno que recebe a bile, o suco pancreático, e ele vem uma nova anastomose, jejum ileal aqui, ó, jejum
ilioanastomose ou uma jejuno-iliostomia, e só aqui o alimento vai ser misturado com a bile e com o suco pancreático para formar o quilo. Olha só. E olha só o pouco segmento que eu tenho para absorção desse alimento. Pode falar agora. Quem quer perguntar? Eu, professor. Diga. Deixa eu perguntar, esse estômago que fica, esse segmento de intestino que fica aí, como é que ele produz o gás se não tem presença de alimento ali para estimular? A produção continua, né? Você tem vários hormônios relacionados com o estímulo. Né? A produção do ácido pelo estômago, vocês lembram lá na disciplina de fisiologia? Você tem 3 estímulos. O estímulo vagal, que é o parasimpático. Primeira fase da produção do ácido clorídrico é a fase cefálica, é você olhar a comida. Lembraram disso? Eu tenho outro estímulo, que é feito pelos mastócitos, liberando histamina. E o terceiro estímulo, que é feito pela liberação de gastrina, que cai na corrente sanguínea e retorna para o estômago. Então, a produção do ácido clorídrico é mantida. Eu não preciso do alimento em si no estômago. O principal estímulo para a produção do ácido clorídrico é vagal. E o estímulo vagal já começa em você ver a alimentação. Ok? Porém, a intenção é essa mesmo. E o ácido clorídrico é produzido principalmente fundo e corpo gástrico. E o fundo está aqui, ó. Então, eu tenho um pouco de ácido clorídrico, mas muito menos do que eu teria produzido normalmente. Então, eu altero em muito a digestão e a absorção de nutrientes. Por isso que essa cirurgia hoje é para grandes obesos, essa que você está vendo aqui. Hoje, a cirurgia mais feita é a cirurgia de sleeve, que ela é menos agressiva. Fala. Essa lógica do ácido clorídrico reduzido, mas ainda presente, ela é o mesmo para o fator intrínseco, por exemplo, ou esse indivíduo pode ter uma deficiência de B12? O fator intrínseco também é produzido pelo fundo gástrico. Então, normalmente, a anemia megaloblástica ele pode até desenvolver, mas é mais por deficiência, até na absorção da vitamina B12, do que pela produção do fator intrínseco. É mais comum ele fazer até anemia ferropriva, porque vocês lembram que o íon no meio é o íon ferroso. Para o ferro ser absorvido, ele tem que ser transformado no íon férrico. E para o ferroso se transformar em ferro, eu preciso da acidez no estômago. Se eu tenho diminuição da acidez, eu diminuo essa conversão. Mas esse que é o grande problema. O seu raciocínio é perfeito. Esse é o grande problema deste tipo de cirurgia. Porque o paciente faz uma desabsorção. Ele altera em muito a absorção dos nutrientes. Então, esse paciente faz anemia, esse paciente faz déficit de oligoelementos, déficit de vitamina, porque o local da absorção dele é muito curta. Então, o paciente começa a perder peso, mas alguns pacientes não param mais de perder peso. E, às vezes, você precisa fazer uma nova cirurgia para desfazer isso que você está fazendo. Então, hoje, a cirurgia mais feita são as cirurgias exclusivamente restritivas, onde eu diminuo o tamanho do estômago. É mecânico, o cara não consegue comer. Se ele comer, não passa. Então, essa é a principal cirurgia para o paciente. Ele perde menos peso, mas vamos dizer assim, é mais fisiológico. Fala, Gabriel. Gabriel levantou a mão. Diga. Essas cirurgias restritivas ou qualquer outra que vai fazer uma redução do volume gástrico vai facilitar o aparecimento ou agravar casos de refluxo? Muito! Se o paciente já tiver predisposição a refluxo, como é que é a predisposição? Ele tem uma hipotonia daquele esfíncter esofágico inferior, ele faz muito refluxo. Não acha que essa cirurgia é espetacular, não. Essa cirurgia tem uma série de
limitações e complicações. Então, esses pacientes pioram muito a doença do refluxo gastroesofágico. Então, o paciente tem que ser muito orientado à alimentação. Ele não pode forçar a comer muito. Primeiro, que se ele forçar, ele aumenta o refluxo. Segundo, ele vai dilatar o estômago. Ele vai dilatar aquele estômago. Então, isso piora. Ou, com o tempo, aquele estômago vai dilatando e o reservatório vai aumentando. Já ele para de perder peso. Fala, Felipe. Pode perguntar. Ô, professor, essa cirurgia aí, a desvantagem seria só a desabsorção que ela causa ou teria mais outra? Tipo, alterar o movimento peristáltico, atrasar a defecação ou algo assim? Olha, isso tudo que você falou é verdade. Isso a gente fala até mais com quem quer fazer cirurgia. Vocês lembram, de novo, na anatomia e na histologia, você tem o plexo de Meissner e Auerbach. O plexo mioentérico de Meissner e o plexo submucoso de Auerbach. Tá? Eles atuam na produção do muco e no movimento peristáltico. Quando você secciona, você faz estímulos anômalos de marcha ré. Então, esses pacientes alteram ainda mais. O problema de constipação ele não faz muito pelo contrário. Os pacientes fazem muita diarreia, porque imagina você comer um pedaço de picanha. Você comeu uma picanha cheia de gordura. Primeiro não passa, mas vamos supor que passe. Ele passou, ele vai cair direto no ilho. Quando ele cair no ilho, ele não entrou em contato com a bile ainda. Aquela gordura tem um poder oncótico muito grande. Então, ela puxa o líquido para dentro da alça e esse paciente faz diarreia. Por isso que ele faz síndrome absortiva, faz esteatorreia. Então, ele não absorve forçado. Então, essa cirurgia, dependendo do paciente, ele faz muita clínica de desabsorção. E tem, óbvio, as complicações inerentes ao procedimento. Descência de sutura, abrir, uma alça grudar na outra, eu chamo aderência, abdômen agudo obstrutivo, existe uma série de complicações. Mas as principais complicações desse tipo de cirurgia são as alterações da fisiologia do paciente. Ok? Certo, professor. Mais alguma pergunta? Todo mundo foge da aula quando eu mostro esses slides. Mas é interessante mesmo ver e até mesmo falar. Então, o que acontece? As cirurgias para obesidade mórbida, elas podem ser... Vamos voltar um pouquinho. Ó. Aqui. Restritivas, onde você só diminui o estômago. Ou elas podem ser restritivas, onde eu fiz essa plastia, e desabsortiva. Olha só. Imagina isso. Eu pego aqui o ilho. O alimento só vai se alimentar, só vai se misturar e formar o quilo aqui embaixo. Olha a distância para a válvula cecal. Então, ele só tem isso aqui para absorver. E, além dessas complicações, existem as complicações psicológicas. Porque o cara que chega a 300 quilos, isso é uma compulsão. Ele se alimenta, ele já está na saciedade e ele continua a se alimentar. Igual alguns pacientes têm compulsão. Então, só a cirurgia não basta. Porque já ele descobre que leite condensado, milkshake, isso aí absorve, passa fácil. Ele toma 1 litro de milkshake numa golada só e ele substitui. Ou outro problema, ele troca de compulsão. Então, o número de pacientes que se tornam alcoólatras ou usuários de droga depois dessa cirurgia é muito grande, porque a bebida alcoólica passa muito fácil. Fala, Gabriel. Eu estou com um pouco de dúvida na parte de diferenciar ectomia de plastia, no exemplo que o senhor deu do sleeve. Porque, na minha cabeça, aquilo ali também seria uma moldação ou reconstrução. Mas eu retiro. Se eu retiro, eu chamo de ectomia. Mas não deixa de ser uma gastroplastia. Essa aqui eu não retirei. Tá vendo? Esse pedaço do estômago ficou. Então, eu só mudei o desenho anatômico do estômago, eu chamo de plastia.
Na outra cirurgia, eu retirei o estômago, joguei fora. Então, eu chamo de ectomia. Ectomia significa extirpação. Mas nessa imagem que o senhor está mostrando agora, da gastroplastia, esse pedaço do estômago que está desconexo, ele não vai ser retirado, não? Não, ele vai ficar. É exatamente esse o desenho final. Esse pedaço fica, o estômago fica ali, ele não tira. Mas Entendeu? ele fica sem contato com o resto do Sem sistema. contato nenhum. Ele não vai O ácido clorídrico apodrecer? produzido por aqui cai aqui no duodeno e vem embora. Mistura com a bile, com o suco pancreático, segue o trajeto dele e cai aqui. Esse pedaço sim. não é retirado, ele fica ali, ele é residual. É um dos problemas. Entendi. Não, eu não tinha visto essa reconexão com o final do intestino delgado. Eu achei que ele Entendeu? estava É isso. completamente desconexo. Por isso que chama Entendi. plastia. Eu não retirei. E o outro eu retiro. Ok? Fechou? Entendi, beleza. Nesse caso, Professor, professor. Voltei. Falem. pode falar, falar, aí, Alvin. Fabiano. Deixa que eu falo, então. Dumping é desabsortivo também? A condição de dumping depois da cirurgia dessa? Se esse paciente faz dumping, com certeza. Tanto dumping precoce quanto dumping tardio. Que vocês vão aprender Mas isso a lá. causa? A causa? É A causa é porque existem dois tipos de dumping. Tá? Estamos saindo da aula agora, tá? Mas vamos lá. O que é dumping? Dumping significa esvaziamento rápido. Toda cirurgia do estômago que eu vou mexer no esfíncter pilórico, ele vai fazer dumping. Não tem jeito. Pode ser dumping até sem clínica, mas ele faz dumping. O que é o dumping? É o esvaziamento precoce. Então, imagina aqui, o cara fez essa cirurgia aqui. Eu vou dar uma picanha para ele, que ele trouxe com a capa de gordura desse tamanho, engoliu. Chegou a gordura aqui. Quando a gordura chegar aqui, isso tem um poder oncótico muito grande. Vai puxar líquido. Se puxa líquido para o meio, para o vaso, ele vai desidratar, importante. Ele faz hipotensão. Então, ele faz hipotensão, taquicardia, sudorese. Como ele puxou um monte de líquido, aquele líquido vai chegar um monte no colo, vai dar diarreia, ele vai evacuar. Então, dumping precoce. Ele tem manifestação vasomotora, que é a hipovolemia, e gastrointestinal, que é a diarreia. O dumping tardio, o paciente comeu a mesma picanha, mas o organismo já conseguiu se adaptar. Então, quando ele chega aquele alimento no íleo, ele não puxa muito líquido. Então, se ele não puxa muito líquido, o paciente não vai fazer a diarreia. E, inicialmente, ele também não faz manifestação hipovolémica. Mas aquela quantidade que chegou, que não formou o quimo lá no estômago, que ficou rodando, vocês lembram da fisiologia? Não formou o quilo, não quelou. Ele chegou inteiro lá no meu íleo. Para absorver aquilo, eu tenho que liberar o enteroglucagon. Vocês lembram da fisiologia? Para absorver aquilo tudo, para absorver aqueles nutrientes. Então, quando eu libero o enteroglucagon, o meu pâncreas começa a liberar um monte de insulina, porque eu liberei muito glucagon. Então, ele libera muita insulina para botar aquele nutriente para dentro da célula. Só que aquele nutriente não chega. Por quê? Porque ele não consegue passar muito. Passou muito para aquele segmento que não está acostumado, mas ele não absorve. Então, aquela insulina que ele liberou muito rápido, o paciente faz hipoglicemia. E a clínica de hipoglicemia é sonolência, torpor, sudorese, confusão mental, igual o estímulo vasomotor. Então, a gente chama de dumping precoce. Dumping tardio, desculpa. O dumping precoce, então, tem manifestação vasomotora e gastrointestinal. E o dumping tardio só tem manifestação vasomotora. Mas isso é síndrome de esvaziamento rápido. Como é que você trata isso? Fala, meu filho, você tem que comer menos. Não tem jeito. Você tem que mastigar o alimento mais devagarinho para aquilo ser absorvido mais. Ok? Chega? Posso voltar para a aula? Não? Volta aí, professor. Mais Valeu. alguma pergunta? Você já sabe tudo. Já pode fazer cirurgia de redução do estômago. Vamos lá. Então, aqui mostrando uma sutura do estômago,
gastrorrafia. É uma gastrorrafia, sim. Abri o estômago, gastrotomia. Suturei o estômago, gastrorrafia. Então, ó, gastrotomia, é só abrir. Gastrostomia, ostomia, eu comunico a boca para fora. Gastrojejunostomia, eu comunico o estômago para dentro do jejum. Gastroplastia, eu moldo o estômago. Olha, gastrorrafia, só a sutura no estômago. Então, olha quanta terminologia nova vocês estão aprendendo hoje. Aqui é uma fixação, fixando uma estrutura que me parece o estômago à parede, gastropexia. Então, eu fixei o estômago na parede. Isso é até um tempo cirúrgico, quando eu faço a gastrostomia. Eu fixo o estômago na parede e coloco uma sondinha e exteriorizo aqui fora. Então, pexia, fixação. Agora, eu estou olhando o estômago. Tá? Só olhar o estômago, gastroscopia. O exame se chama, que eu passo pela boca, eu olho normalmente o esôfago, olho o estômago e olho o duodeno. O exame se chama esôfago gastroduodenoscopia. Está escrito aqui, ó. Ou endoscopia digestiva alta, são sinônimos, mas o nome correto da endoscopia digestiva alta é esôfago gastroduodenoscopia. Mostrando de novo na anatomia, só para vocês lembrarem. Estômago, duodeno, jejuno, íleo e o cólon. São locais bem definidos. Como vocês já viram lá na anatomia, o íleo é maior que o jejuno, mas o jejuno é mais grosso, tem mais vilosidade, tem mais vascularização para absorver mais rápido num espaço muito curto. Você enxergar onde o jejuno termina e aonde o íleo começa não é tão simples assim. Então, às vezes, da gente falar a terminologia, porque você não tem um ponto exato. Né? Quando o duodeno termina e o jejuno começa. Isso eu posso falar, que é a flexura duodeno jejunal. Ou o epônimo mais conhecido, ângulo de Trites. Essa é a deflexão importante. Mas quando o jejuno termina e o íleo começa, eu não consigo falar. Se eu tenho dúvidas de onde o jejuno começa, onde o jejuno termina e o íleo começa, eu chamo de êntero. Quer dizer, êntero significa intestino delgado. E o colo, óbvio, intestino grosso. Então, aqui, ó, eu estou abrindo uma alça. Ó, e eu sei que essa alça é o duodeno. Então, eu abri a alça, eu sei que é o duodeno, eu chamo de duodenotomia. Se eu sei que é o jejuno, jejunotomia. Se eu sei que é o íleo, iliotomia. E se eu não sei? Igual aqui, eu não sei. Você está olhando, eu falo que é o duodeno, porque está escrito ali que é o duodeno, mas não tem como eu falar. Estou vendo que isso é o intestino delgado. Então, eu posso chamar de enterotomia. Aqui eu estou exteriorizando por um tubo, tá? Se for o duodeno, duodenostomia. Se for o jejuno, jejunostomia. Se for o íleo, ileostomia. Se eu não sei o que é, enterostomia. É a exteriorização. Tá vendo? Se eu não sei, jejuno e íleo, eu chamo de entero. Aqui mostrando, o jejuno é menor do que o íleo, mas o jejuno é mais calibroso, tem mais vilosidade. Vocês já aprenderam isso tudo lá na anatomia do professor Emílio, para diminuir, para aumentar a absorção no segmento curto do intestino. Aqui, ó, abrindo uma alça. Que alça é essa? Não sei, eu chamo de enterotomia. Vamos ver se ele sabe, não sabe mesmo não. Enterotomia, abertura, tomia, corte.
Professor, só serve para o jejum e para o ilho? Duodeno não, né? Duodeno também, mas o duodeno é mais fácil saber, porque o duodeno é um arco que abraça a cabeça do pâncreas, ele é fixo. Sim. Tá? Tá Mas bom, eu posso obrigado. chamar o duodeno de enterotomia também. Só um segundo, desculpa aqui. Aqui, estou fazendo uma anastomose. Estão vendo aqui, ó? Retirei um pedaço da alça. Que alça é essa? Não sei. Enterectomia. Tá? Então, ectomia, eu retirei um pedaço. Ó. Tá vendo? Tá faltando um pedaço? Se eu anastomosar, tá? Eu não sei que segmento é esse. Eu chamo de enteroanastomose. Lembra que eu falei que eu falo o primeiro órgão que começa e o segundo? Então, se é o estômago com duodeno, gastroduodenanastomose, ou gastroduodenostomia. Se é o estômago com jejuno, gastrojejunostomia. Se é igual lá na cirurgia por obesidade mórbida, gastroileostomia. Se eu não sei, gastroenterostomia. Se eu falo, ou gastroenteroanastomose. Se eu uso só o delgado, jejuno com jejuno, eu não preciso falar jejunostomia. Eu falo uma vez só. Só que quando eu falo jejunostomia uma vez só, eu interpreto como exteriorização, nova boca. Então, eu não descrevo dessa maneira, é errado. Eu descrevo como jejunoanastomose. Então, se eu não falei a outra palavra, eu sei que é jejuno com jejum. Aqui mostrando um divertículo de Meckel. E ele ressecou. Então, eu chamo de enterectomia. Ó, ele ressecou esse divertículo. E aqui, enterorrafia. Enterorrafia é só a sutura. Enteroanastomose é a comunicação das duas bocas. Olha a diferença. Aqui mostrando mais uma vez, ó, ele está pegando o jejuno, colocando uma sonda dentro do jejuno para alimentar. Primeiro, ele fixou o jejuno na parede. Jejunopexia. Depois, ele exteriorizou por uma sonda. Olha a sonda saindo aqui, ó. Uma sonda de alimentar. Ele fez um túnel e comunicou o jejuno com o meio externo. Jejunostomia. Aqui, mais uma vez, ele está mostrando, não sei o que é, então é uma alça de delgado. Olha lá. Ele abre a alça de delgado e coloca a sonda ali dentro. Exterioriza pela pele. Olha aqui, ó. Vem aqui e sai aqui na pele. Ó. Então, é uma jejunostomia. Ele está falando que é o jejuno, mas eu posso não saber. Eu chamo de enterostomia. Aqui, ele exteriorizou o ilho e eu chamo de ileostomia. Olha só. Essas ileostomias terminais normalmente são definitivas. O paciente, por algum motivo, fez uma colectomia, exteriorizou o ilho ali e ele vai evacuar pelo ilho. A secreção ileal vai sair por aqui. Professor, Oi. essa me chama ileostomia. As fezes do paciente vai ser pastosa? Vai normalmente, e a quantidade que ele perde ali é incomensurável, é líquido que passa por ali. Então, normalmente, esse paciente vai tomar altas doses de um constipante. Então, você tem que fazer aqueles remédios que causam constipação, você tem que passar para o paciente, ele vai tomar o resto da vida em altas doses. Por quê? Senão ele vai desidratar. A quantidade de líquido que ele perde ali é muito grande. Mais uma vez, o colo, você lembra da anatomia do colo, seco, na traseira deitar o apêndice, na convergência das tênias. O seco termina na válvula iliocecal, ela ascende, chama colo ascendente, até a flexura hepática,
um segmento transverso que vai até o ângulo esplênico do cólon, eu chamo de cólon transverso. Depois ele desce, cólon descendente, aonde ele chega ao sigmoide, que tem esse nome porque é uma forma de S normalmente, e chega no reto ou ampola retal, onde vai acumular. Então, tem estruturas bem definidas. Eu posso ressecar parte do estômago, do cólon. Então, se eu tiro, seco, ascendente, metade do transverso, colectomia direita, desculpa. Se eu tiro transverso, descendente, sigmoide, eu chamo de colectomia esquerda. Aqui ele fez uma colectomia direita e anastomosou o íleon no cólon transverso. Íleo, colo, anastomose, ou íleo transverso, anastomose, porque eu sei que é o segmento transverso. Aqui uma colectomia esquerda, aonde ele anastomosou transverso com reto. Transverso, reto, anastomose, ou transverso, retostomia. Aqui mostrando um paciente com segmento de cólon redundante, você ressecou todo o cólon. Então, eu tirei o cólon, que eu chamei de esquerdo, e eu tirei o cólon, que eu chamei de direito. Tirei o cólon todo, colectomia total. Aqui um cólon redundante, tem alguma doença, provavelmente um megacólon, e a ressecção desse cólon todo. Aqui ele ressecou o sigmoide só, sigmoidectomia, isso quando eu sei, né? Cirurgia mais feita na prática da cirurgia geral, retirada do apêndice, apendicectomia. Então, retirada do apêndice. E aqui as ostomias. Tá? Então, eu posso colocar os segmentos do colo, exteriorizar para a parede por algum motivo. Tem um câncer no reto. Eu pego o sigmoide e coloco para fora. Sigmoideostomia. Ou colostomia, propriamente dito. Então, aqui mostrando uma colostomia. Olha só, o cólon veio. Eu suturei ele na parede, tirei a tampa dele e suturei. Existem vários tipos de colostomia, eu posso botar... Olha como é que tem epônimo. Se eu ponho a alça toda para fora e abro a parede da alça, colostomia em alça. Se eu secciono o colo e ponho a boca do lado da outra, mas elas estão seccionadas, só estão do lado da outra, chama colostomia amiculix, tem nome? Se eu fecho o coto distal, então eu fecho aquele aqui dentro da barriga, exteriorizo só o proximal, chama colostomia a Hartmann. Então, o epônimo faz muita parte nos procedimentos cirúrgicos. Então, ostomia, aqui, ó, uma ostomia de descendente, uma ostomia de transcendente, e o paciente foi com a bolsinha. Essas colostomias podem ser provisórias, podem ser definitivas. Depende qual foi o motivo da realização dessas colectomias. Aqui mostrando uma fotocolostomia. Então, o paciente foi submetido a uma cirurgia e o cólon dele está aqui exteriorizado. Ele tem que usar uma bolsinha, não tem continência, e esse conteúdo fecal vai cair nessa bolsinha. Fala, Christian. Pode perguntar. Professor, nessa colostomia, eles fecham o ânus ou eles... Não necessariamente, não necessariamente, tá? Tem uma pergunta aqui também do Pedro. Então, eu fecho o ânus? Não necessariamente, eu posso deixar. Existem cirurgias, existe uma cirurgia chamada cirurgia de Miles, ou amputação
perineal de Miles. É usada no câncer do canal anal. Você tem que amputar o ânus, aí eu fecho o ânus do paciente e faço uma colostomia terminal, quer dizer, ela termina ali, definitiva. Tem essa cirurgia. Aí já perguntaram, a colostomia pode ser desfeita? Pode. Uma das causas, existem várias causas de uma... Qual é o problema? Por que você faz uma colostomia? É um troço agressivo, não há dúvida nenhuma. O paciente sai com ânus na cavidade abdominal incontinente. Então, ele está andando na rua, começa a sair cocô por ali e vai acumular numa bolsinha. Por que eu faço isso? Tem várias causas de eu fazer isso. Pode ser uma definitiva, onde ele tem um câncer no canal anal, para eu tratar cirurgicamente, curativamente esse paciente, eu tenho que amputar o ânus, não tem outro tratamento. Então, eu tenho que amputar o ânus, ele não tem por onde evacuar, eu tenho que colocar na barriga e fazer uma colostomia definitiva. Em trauma, pacientes graves, eu posso fazer isso provisório. Por quê? O problema de anastomosar o intestino grosso é no pós-operatório aquela sutura abrir. Imagina uma sutura abrir, vai cair fezes na cavidade peritoneal, que é estéril, relativamente estéril, e vai cair um grande número de bactérias e o paciente vai fazer infecção. Isso é gravíssimo. Então, quando existe a chance dessa sutura abrir, eu não faço. Exemplo, o cara bateu de carro, sangrou e está hipotenso o tempo todo. Se ele está hipotenso, a pressão está muito baixa, não chega sangue na sutura. Se não chega sangue na sutura, eu não tenho cicatrização. Se eu não tenho cicatrização, aquela sutura vai abrir. Se o paciente tem infecção, são tudo causas. Então, por segurança, eu faço uma colostomia. Alguém levantou a mão aí? Acho que foi o Tiago. Pode perguntar. Sem pergunta? Professor, não, só avisar que tem a pergunta da Ana no chat aí. Então, vamos lá. É porque, às vezes, vocês fazem a pergunta, ela não abre aqui para mim. Já respondido. Pode fazer... Só tem uma Ana. Não, essa aí é do Pedro, é da Ana. O que diferencia essa colostomia de fixação do colo na parede? Sim, muito boa, Pedro. Na verdade, para só eu fazer a colostomia, eu tenho que fixar o colo na parede. Então, a colopexia faz parte da colostomia. Mas eu só chamo de colopexia se eu pegar o colo e fixar ele sem abrir a luz para lugar nenhum. No momento que eu comunico o meio interno do colo, que está aqui, com o meio externo, eu chamo de colostomia. Porque a colopexia foi um tempo cirúrgico necessário para eu fazer a colostomia. Pelo mesmo motivo que eu não falo isso aqui, ó, colorrafia. Eu não dei ponto aqui, mas o ponto faz parte da colostomia. Então, eu fiz. E eu não cortei o colo para botar ele para fora, então eu fiz colotomia, eu fiz colopexia, eu fiz colorrafia, tudo isso como tempo para a colostomia. Então, o tempo principal é a colostomia. Os demais são necessários para a realização da colostomia. Então, é o tempo principal. Ok? Boa pergunta. Isso aqui, que vocês estão vendo aqui, olha que interessante. A barriga está aberta. Eu fiz uma laparotomia. Láparo, abertura, abrir a cavidade abdominal. E o que aconteceu? A barriga não fechou. A barriga não fechou. Por quê? Porque a lesão foi tão grave. Isso é muito feito em chama cirurgia de controle de danos.
O que é isso? O paciente teve uma lesão tão complexa, a barriga não parou de sangrar, você está suturando, o fígado teve várias lesões, aquilo não para de sangrar. E o paciente começa a ficar grave, 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 começa a fazer hipotensão, começa a fazer hipotermia, começa a fazer discrasia sanguínea, ele começa a evoluir para a tríade letal, ou tríade da morte. A tríade da morte é discrasia sanguínea, hipotermia e hipoxemia. O paciente falece disso. Então, o anestesista começa a falar. Olha, o paciente não está tolerando, não. Não dá tempo de você suturar, de fazer patectomia, de resolver isso, não. Você tem que resolver isso agora. E o que você faz? Coloca um monte de compressa, a mesma compressa que vocês enxugaram a mão hoje na aula, coloca, semana passada, né? Coloca aquelas compressas e amarra o fígado. Para quê? Para controlar o sangramento, faz uma hemostasia compressiva. Quando eu faço isso, eu ponho tanta compressa na barriga que eu não consigo fechar a barriga. Isso é um exemplo, tá? Tem outras indicações disso. E eu deixo a cavidade abdominal aberta. Então, a cavidade está aberta. E eu faço um curativo, eu fixo uma tela, normalmente no abdômen, para deixar essa cavidade aberta. Isso chama laparostomia. Olha a terminação. Ostomia, nova abertura. Laparostomia ou peritoniostomia. Fala, Leonardo. Isso não poderia prejudicar depois a síntese cirúrgica de alguma forma? Isso prejudica muito o paciente. Mas isso chama-se controle de danos, exato. Isso não é definitivo. A respiração, principalmente no homem, é abdominal. Então, isso altera a respiração do paciente. Então, isso prejudica muito. Isso é uma manobra heróica. O paciente está morrendo na sala cirúrgica. Ou o paciente faz uma síndrome de compartimento abdominal. Na verdade, isso é feito em último caso, só para mostrar para vocês que existem. Se eu fechar a barriga do paciente com síndrome de compartimento, ele morre. Vocês já ouviram falar em síndrome de compartimento? Vou dar um exemplo. O cara quebra o braço, põe um gesso. O gesso está lá na fratura. De repente, o braço começa a inchar, porque tem uma fratura ali. E o gesso segura. Já a pressão do braço aumenta tanto, porque o gesso está restringindo aquele inchaço, aquele edema, e vence a pressão da artéria radial e ulnar, porque está comprimindo. Não chega sangue no dedo, o dedo começa a esquemiar e necrosar. Se eu não abrir o gesso, ele perde os dedos. E o abdômen pode fazer isso. A pressão começa a aumentar tanto no abdômen que ele eleva o diafragma, o paciente não consegue respirar. Ele comprime a veia cava, não chega sangue no coração. Ele comprime a aorta, não sai sangue do coração. Então, ele faz hipotensões importantíssimas. Ele comprime a artéria renal, o paciente não consegue urinar. Então, o cara falece disso. E não tem jeito. Se de compartimento do braço, eu vou abrir o gesso. Por causa do gesso, eu abro o gesso. E da barriga? Eu tenho que abrir a barriga. Não tem gesso ali, o que está restringido é a cavidade. Mas isso é heróico. Eu vou fechar isso o mais breve possível. No controle de dano, aquele que o cara fígado ficou sangrando, que está fazendo discrasia sanguínea, eu fecho, ele vai para o CTI, o intensivista fica em cima do paciente, faz reposição volêmica, reposição de fatores de coagulação, de plaquetas, melhora clinicamente. No dia seguinte, eu ponho o paciente na sala e vou continuar a minha cirurgia. É como se eu fizesse um intervalo no procedimento, porque se eu continuar o procedimento, ele vai falecer. Então, isso quer dizer o quê? A exteriorização, laparostomia ou peritoniostomia. Aqui, rafia, um ponto fundamental, rafia do intestino, uma rafia de pele aqui, só para mostrar, uma colorrafia. Aqui, aquele exame que eu falei, introduz o aparelho pelo ânus, ele olha por dentro do colo, colonoscopia, iscopia, olhar, cólon, o colo. Mais uma vez, uma gastrectomia, eu tinha um tumor de estômago, eu fiz uma gastrectomia parcial, e uma gastrojejunoanastomose. Então, a anastomose é a comunicação entre duas superfícies ocas.
Quando eu sei que é jejum, gasto jejum. Se eu não sei, gasto enteroanastomose. Ou gastroenterostomia. Eu fiz uma nova abertura do estômago para dentro do intestino. Aqui eu estou mostrando para vocês uma colectomia esquerda e anastomosei o transverso ao reto. Tá? Colo reto anastomose ou transverso reto anastomose ou transverso retostomia. Uma colectomia total, retirei o colo todo, e anastomosei o ilho no reto. Ilho reto anastomose, ilho retostomia. Ou anastomose ilho retal, também posso chamar. Outras anastomoses, tá? Ilho transverso anastomose ou anastomose iliocólica. Anastomoses laterais, tá? Outra anastomose. Hepatectomia, hepatectomia esquerda, hepatectomia direita, hepatectomia parcial, mostrando aqui um tumor no fígado, hepatectomia. Uma rafia, tá? Do fígado, hepatorrafia, se isso for um baço, que eu não sabia, esplenorrafia. Quando você faz uma anastomose, tem que ligar todos os vasos? A anastomose, não. A anastomose, eu tenho que ter um vaso que está nutrindo a borda para chegar aqui. Para extirpar o segmento, eu tenho que ligar todos os vasos. Então, na verdade, o paciente tem... Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo um desenho aqui. Vamos voltar, que fica mais fácil a gente mostrar. Deixa eu ver um desenho, uma vascularização. Acho que só tem lá no início. Aqui. Então, por exemplo, olha aqui o vaso ligado. Está vendo? Eu liguei o vaso que nutria esse segmento. Os outros vasos, não. Então, eu tenho que ligar vaso a vaso. Imagina o estômago, como é que ele é vascularizado. Você lembra que o estômago tem gástrica esquerda, gástrica direita, gastromental esquerda, gastromental direita. Elas se anastomosam, formam vasos curtos para o estômago. Eu tenho que ligar cada vaso desse, não tem jeito. E tenho que preservar os vasos que vão para a borda que eu não ressequei. Senão, decência de sutura. Vai abrir meus poros. Onde eu estou? Esse nome. Esplenorrafia. Está aqui o hepatorrafia. Aqui uma cirurgia minimamente invasiva, vocês vão ter aula depois, nós vamos falar sobre as cirurgias videolaparoscópicas também. E aqui a retirada da vesícula biliar. Vesícula biliar raiz, colecisto, retirada da vesícula biliar, colecistectomia. Então, ectomia, extirpação ou retirada. Mostrando mais uma vez, ó, uma vesícula. A retirada. Uma pinça-dente de rato aqui, para mostrar o tamanho, mais ou menos. Aqui. A baby cock. Aqui mostrando, tá, a retirada do pâncreas, pancreatectomia. Baço. Flenectomia. Útero. Histerectomia. Ovário, oforectomia. Outro ovário enorme. Aqui
que essa cirurgia é muito interessante, tá? É uma amputação da bexiga, cistectomia, e uma neobexiga. Você pega o ilho distal e faz uma nova bexiga com ela. A cistoplastia. Aqui, por algum motivo, o paciente não conseguiu urinar. Uma das principais causas, hiperplasia prostática. Vocês lembram lá na anatomia de novo, que a próstata abraça a uretra, do primeiro ao segundo segmento da uretra, que é a uretra prostática. Ela abraça e pode o crescimento obstruir a uretra, o paciente não consegue urinar. Uma das condutas é colocar uma sonda dentro da bexiga, exteriorizando para a pele. Cistostomia ou vesicostomia. Mais um paciente teve uma lesão de via aérea superior, um tumor de laringe, alguma coisa obstruiu, tá? Teve Covid, ficou muito tempo no tubo, e ele é obrigado a fazer a comunicação da via aérea com o meio externo. Traqueostomia. Então, ostomia, nova abertura da traqueia. Olha só, traqueia aberta, os anéis, você secciona um anelzinho desse e passa o catéter. Olha aqui, ó, a abertura e introduz. Toracotomia, só para você ver várias de toracotomia, a abertura do tórax. Então, aqui é uma toracotomia de uma reanimação, fiz uma massagem a céu aberto, raramente isso é feito agora. Aqui, o paciente fez uma drenagem com um tubo, então eu botei um dreno saindo, toracostomia, nova abertura, tem algumas peculiaridades essa drenagem, que a gente vai ter uma aula específica disso. Toracostomia, então, nova abertura, ó, o tórax está aberto, comunicando com o meio externo por um tubo. Ostomia, nova abertura. Aqui, a punção, o paciente fez uma pneumonia, tem um líquido aqui, eu quero avaliar esse líquido, ele introduz uma agulha e punciona esse líquido da cavidade pleural. Pleurocentese ou toracocentese. Aqui, o paciente com ascite, um segundinho só que minha bateria está a terminar. Então, ele está puncionando o líquido acítico, tá? Chama-se paracentese, pela pergunta, ou peritoniocentese, ou laparocentese. Aqui uma abertura da pele, tá? De hélice. Vocês vão ter uma aula disso já já. Os fundamentais da cirurgia, de hélice, hemostasia e síntese. Aqui a sutura, rafia, ou síntese, é o tempo fundamental. Professor, Oi. qual a diferença de hélice para tomia? Nenhuma. Seria corte? Nenhuma. Diérese é o corte. É um tempo fundamental. Na verdade, é porque a gente está falando, não existe dermodiérese. Diérese é o nome do procedimento. Tá? Entendi. Tomia é a terminologia técnica para descrever a diérese de um determinado segmento. Ok? Síntese, a mesma coisa. Ó, ele vai fixar esse osso que fraturou em placa e parafuso. Então, esses termos começam agora, a gente precisa se habituar, tá, a eles. A referência da nossa disciplina para essa aula é o Fábio Schmidt-Goff. O Fábio Schmidt-Goff, se eu não me engano, tem na biblioteca virtual também. É o último capítulo. É o último capítulo. Acho que ele é o mais importante, quer dizer, o professor precisa dele para falar dos outros. Então, acho que eles esqueceram e colocaram no final. Então, está aí a nossa referência, é o Fábio Schmidt-Goff.